mais um vídeo aqui, e nesse vídeo eu vou dar uma super dica para você que vai realizar a perícia judicial nos próximos dias. Vou te dar uma dica aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar a comprovar a sua incapacidade para o trabalho no dia da sua perícia judicial. Ou você também que já realizou a perícia judicial também, é importante você assistir esse vídeo para que você entenda e como que funciona a perícia judicial, como que é feita a análise do perito judicial. Primeiro de que tudo, quando você dá entrada no processo, procura o advogado e dá entrada ali, tem início o processo, você junta a documentação e leva essa documentação para o advogado, dá início o processo, lançar, distribuir essa documentação no processo judicial contra o INSS. Então, nessa documentação, comprova ali que você tem um problema de saúde e por conta desse problema de saúde você não está conseguindo trabalhar, você entende que tem direito de receber o benefício que o INSS negou, indeferiu o benefício, seja que você já estava recebendo ou foi realizar a primeira perícia e foi negado e tal. Então você entende que através dessa sua documentação aí comprova que você tem direito de receber o benefício, que você não está conseguindo trabalhar, então tem direito de receber o benefício. Então essa documentação é juntada ao processo, então o perito que foi ali escolhido para realizar a perícia judicial com você, ele tem acesso a essa documentação, então ele sabe qual é o seu problema de saúde, ele já sabe. No dia que você chegar para realizar a perícia judicial, ele já sabe qual é a sua atividade, em que você trabalha e também qual é o seu problema de saúde que, segundo você, o seu advogado, está te impedindo de trabalhar. Então ele já sabe qual é o seu problema de saúde. Agora, no dia da perícia, ele vai te avaliar, fazer um exame físico em você, para ele chegar a uma conclusão se esse seu problema de saúde te impede de trabalhar. Por quê? O problema de saúde é fácil de ser identificado. Como que se identifica um problema de saúde? Você vai no médico, o médico te pede ali, te encaminha para você realizar um exame, seja uma ressonância, uma tomografia. Então ali com esse exame comprova que você tem um problema de saúde. Agora com os laudos, seus laudos atestados, você vai tentar comprovar na justiça que o INSS está errado, que esse seu problema de saúde te impede de trabalhar. E a perícia judicial também vai ser feita. Nessa perícia judicial vai ser feito um laudo judicial que vai ser extremamente importante para o seu processo, para a decisão final do juiz. Então o que você deve fazer no dia da perícia judicial, você que vai realizar a perícia judicial ainda, você precisa saber o que você precisa fazer, uma dica aqui muito importante para você. Então os seus exames comprovam ali que você tem um problema de saúde. Exemplo, problema de saúde no joelho, coluna, ombro, problema de saúde no pulso, que seja outro problema de saúde, estou dando apenas um exemplo. Então no dia da perícia, o perito judicial, ele já sabe qual é o seu problema de saúde. Então digamos que seu problema seja no joelho, então ele vai fazer um exame físico, ele vai te avaliar fisicamente. Para quê? Vai mandar você fazer alguns movimentos para ver se o seu problema de saúde te impede de trabalhar. Então é muito importante. Uma dica aqui para você ficar, que seja se for o seu caso no joelho, ou que seja outro problema de saúde, mas eu vou dar um exemplo aqui do joelho para você entender. Digamos que você chega lá na perícia, aí o seu problema de saúde seja no joelho. O que o perito judicial ele pode fazer? Não estou falando aqui que vai ser específico isso que vai acontecer com você, mas pode acontecer. Se você tem um problema de saúde no joelho, aí digamos que quando você levou a documentação para o seu advogado, você informou para o advogado que por conta desse seu problema no joelho, você, digamos, não tem dificuldade para agachar, subir escada, tal, sente muitas dores, tal. Às vezes a pessoa fez um procedimento cirúrgico, tal, e fez fisioterapia, mas ficou ali com a limitação no joelho, não consegue dobrar, esticar a perna totalmente, tal. Então, por conta disso, você não consegue trabalhar. Então, o que o perito ele vai fazer? Ele vai mandar você fazer os movimentos. Exemplo,
Se no relato ali no início do processo o seu advogado informou ali que você tem dificuldade de agachar tal, ele vai mandar você fazer isso. Vai mandar você agachar, esticar, dobrar a perna. Então você tem dificuldade de fazer esses movimentos. O que você precisa falar para o perito? Então, doutor, você vai falar para ele: eu tenho, como meus exames comprova que eu tenho esse problema de saúde e tal, eu tenho dificuldade de agachar, eu tenho dificuldade de esticar, dobrar a minha perna. Digamos que você, se você tentar agachar ou esticar, dobrar a perna, você não consegue fazer esse movimento todo e tal, então você sente dores tal. Muitas dores fortes tal, então você, quando vai fazer os movimentos, você não consegue. O que você precisa falar para ele? Ele vai pedir para você fazer os movimentos, exemplo. Você não deve falar para ele assim: eu não consigo, eu não vou fazer isso que eu não consigo. Veja bem, eu não estou falando aqui para você mentir para o perito de forma alguma, até porque o perito judicial ele é especialista, ele é acostumado a fazer perícia. Então, se ele identificar ali que você está dificultando ele fazer o exame, está mentindo para ele, mesmo que você tenha direito de receber o benefício, ele pode te fazer um laudo ali desfavorável. Então, é muito importante você ficar atento a isso. Então, não é para você falar para ele: eu não consigo fazer esse movimento de jeito nenhum. Você não vai falar isso, que você deve falar para ele. Se eu estivesse no seu caso, eu faria. Não estou falando aqui também para você fazer o que eu estou falando, mas umas dicas importantes, por experiência própria, pode ter certeza que vai te ajudar com essas informações. Agora, se você achar: não, eu não vou fazer isso tal, então você faz o que você achar melhor, mas por experiência própria, que eu estou falando aqui é uma super dica muito importante que pode acontecer no seu caso. Então, o que você deve falar para ele? Então, doutor, eu vou tentar fazer esse movimento, vou tentar fazer até onde eu conseguir. Já é bem diferente de você falar: eu não consigo fazer de jeito nenhum. Mesmo que você não consiga, mas você vai tentar ali. Aí, conforme você vai tentando ali, vai sentindo dores e tal. Então, lógico que você não vai forçar para se prejudicar e piorar ainda mais o seu problema de saúde, mas você vai tentar até onde você conseguir. Digamos que você tem dificuldade de levantar o braço tal. Aí você consegue levantar até fazer um certo movimento, mas não consegue fazer 100% do movimento. Aí você vai tentar fazer até onde você consegue. Aí começou a doer, você fala para ele: se eu tentar mais aqui, começa a doer tal, sinto muitas dores, então só consigo fazer até um certo movimento aqui, não consigo fazer 100% do movimento. Aí ele vai entender que por conta, dependendo da sua atividade, lógico, por conta desse problema de saúde, você realmente não consegue trabalhar. Para você entender que depende da forma de você falar. Você fala: eu não consigo fazer o movimento de jeito nenhum. Ele pode entender que você está dificultando ele fazer o exame físico. Aí você fala para ele: eu vou tentar fazer até onde eu consigo, tá, o movimento. Eu vou mostrar aqui até onde eu consigo fazer o movimento. Já é bem diferente. Então, é muito importante você ficar atento a esses detalhes. O perito judicial, ele vai focar no seu problema de saúde, no que o que é relatado ali nos seus exames, seus laudos, o seu problema de saúde, o que o seu advogado falou ali, contou toda a sua história, que por conta desse problema de saúde você tem dificuldade, assim, assado, como estou dando exemplo aqui. Então, o perito judicial ele vai focar nisso, para ver se realmente o seu problema de saúde te impede de trabalhar. Aí, digamos que você, às vezes, sofreu ali uma queda, tem uma fratura no pulso. Então, se você não consegue fazer esse movimento de dobrar assim a mão, tal, esticar, tal. Se você for fazer esse movimento, você sente dores, tal. Aí ele pode mandar você fazer esse movimento para ver se realmente você está incapacitado de trabalhar. Porque, como eu já falei aqui, não é o problema de saúde que dá direito ao benefício. Lógico, tudo vem através daquele problema de saúde, mas o problema de saúde é uma coisa e a incapacidade para o trabalho é outra. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde e, dependendo da situação do trabalho da pessoa, a pessoa consegue trabalhar. E às vezes, já outra pessoa às vezes tem o mesmo problema de saúde e não consegue trabalhar porque já é outra atividade. Outra coisa também, é importante, se o perito... É importante, acredito que o seu advogado, se você não realizou a perícia ainda, ele vai falar para você:
vale a pena, responda para o perito o que ele perguntar, até porque ele já tem acesso ao processo, já sabe o que está acontecendo com você. Então, responda para o perito o que ele perguntar, mas se ele perguntar para você por que você não consegue trabalhar por conta desse seu problema de saúde aí você vai falar, ó, digamos aí que você tem um problema no joelho e tal, aí tem dificuldade de agachar, tem desgaste no joelho, exemplo aqui. Então, digamos que você trabalha fazendo esforço físico, trabalha, fica muito tempo em pé, ou o tempo todo em pé, tem que estar agachando, tal, subindo escada, aí você vai falar para ele, ó, eu tenho esse problema no meu joelho, tal, no meu trabalho eu tenho que ficar muito tempo, ou sempre eu fico em pé, tenho que estar agachando para pegar as coisas, tenho que estar subindo escada, então por conta disso, as minhas dores são muito fortes, então eu não consigo trabalhar por conta desse meu problema de saúde. A minha atividade é uma atividade que precisa de esforço físico, então eu não consigo trabalhar. Então é importante, se o perito te dá o momento ali para você contar ali por que você não tem condições de trabalhar, então esse é o momento de você contar a sua história, tal. Então sempre, lógico, às vezes a pessoa fala assim, mas eu peguei o perito ali, o perito é mal educado, tal. Infelizmente, bons, eu sempre falo aqui, bons e maus profissionais tem toda profissão que você imaginar. Todo trabalho tem profissão, atividade, tem aquelas pessoas mal educadas, pessoas que tá ali apenas pelo dinheiro, tal. Em toda profissão tem, toda profissão que você imaginar, toda. Então, tem os bons, tem os maus profissionais, mas faça a sua parte, faça a sua parte. Lógico, tem perito que vai, pode ter certeza, você que já passou por várias perícias, acredito que você já pegou o perito ali que trata o segurado ali, a pessoa que vai passar pela perícia, bem tal, super pessoa super educada tal, mas infelizmente, como eu já falei aqui, em toda profissão tem os bons e tem os maus, infelizmente, mas faça a sua parte, chegue, bom dia, boa tarde, tal, cumprimento e tal, faça a sua parte, então, e deixe ele fazer as perguntas, vai perguntando, você vai respondendo, mandar você fazer, como eu já falei aqui, vai fazer um exame físico em você, aí você vai fazer ali o que ele pedir para fazer, aí se você não consegue, ou consegue ali uma certa limitação, aí você vai falar para ele, ó, lógico, não faça coisa, por exemplo, você não consegue fazer um movimento tal, você vai tentar fazer ali para sentindo dores, o perito vai achar que você consegue trabalhar. Você, não estou falando para você mentir, mas você tem que fazer o que realmente você consegue. Falar a verdade. Eu consigo fazer tal movimento, mas não consigo fazer 100%. Eu tenho um problema no meu ombro, eu não consigo levantar o braço. Digamos que lá no seu trabalho você precisa estar se movimentando, pegando coisas no alto, tal, tem que estar levantando o braço todo momento, tal. Aí você fala, no meu trabalho precisa estar, forço muito os braços, tal, esforço físico, tal, tem que estar levantando o braço, tal. Então eu não consigo trabalhar, eu consigo levantar só um pouco aqui, o meu braço já começa a doer, tal. Aí você fala para ele, explica. Porque a perícia judicial é muito importante para o seu processo. É muito importante. Eu sempre falo aqui, quando eu vou falar relacionado à perícia judicial, eu digo que perícia judicial, digamos que seja 90% ali a decisão ali o laudo que vai fazer com que o juiz te conceda o benefício ou não. Lógico que mesmo que o laudo não seja um laudo tão bom ou que seja desfavorável, o juiz pode conceder o benefício, mas fica bem mais difícil. Agora não, se passou pela perícia judicial, o laudo favorável, aí sim, as tuas chances de conseguir o benefício são muito grandes. Então, foque nessa perícia. A perícia judicial é muito importante para a decisão do juiz se vai te conceder o benefício ou não. Aí, após você realizar a perícia judicial ali, o prazo é 30 dias para que o laudo seja, o perito entrega o laudo e seja juntado o processo, mas infelizmente às vezes demora bem mais. Como também às vezes pode sair mais bem antes dos 30 dias, às vezes na mesma semana, uma semana depois. Então o laudo é juntado ao processo para dar procedimento ali o processo judicial. Então essa perícia é muito importante para a decisão do juiz se vai te conceder o benefício ou não. Às vezes você pode chegar na perícia ali, o perito fazer algumas perguntas tal, e já é encerrar a perícia, mas já tem outras perícias, outros peritos judiciais, depende de cada um. Ele pode demorar bastante a perícia, te examinar do pé à cabeça, tal, dependendo de qual é o seu problema de saúde.
E depende. Então, vá na perícia, no dia que você for realizar a perícia, vá nesse pensamento, o perito vai me examinar, tal, então tenho que focar nisso, que é muito importante essa perícia. Pode você chegar lá e simplesmente ele fazer algumas perguntas e já era, encerrou a perícia, até porque o perito já tem acesso a toda a sua documentação, e ele pode te examinar, como eu já falei aqui, do pé à cabeça, tal, depende, cada perito trabalha de uma forma diferente. O dever do perito é te examinar, para ver se aquele teu problema de saúde te impede de trabalhar ou não. Às vezes tem problema de saúde que é complicado de conseguir comprovar incapacidade para o trabalho. Digamos aqui que eu estou dando exemplo, quando é um problema de saúde aí, ortopédico, já dei exemplo aqui. Às vezes, dependendo ali da limitação da pessoa, fica mais fácil de comprovar a incapacidade para o trabalho. Já dependendo de outro problema de saúde, exemplo, problema relacionado a pessoa que tem problema de coração, aí por isso não consegue trabalhar, tem problema às vezes, problema relacionado na cabeça, às vezes a pessoa levou uma pancada, está sentindo muitas dores, exemplo, e por conta disso sofreu uma queda, tal, teve problema na cabeça, e por conta disso não está conseguindo trabalhar, aí fica mais difícil ainda conseguir comprovar a incapacidade para o trabalho. Então é importante a sua documentação. Por quê? Dependendo de qual, como tu dando exemplo aqui, dependendo de qual for o seu problema de saúde, os teus exames é muito importante, porque os exames que comprovam que tu tem um problema de saúde. Então, exemplo aqui, ressonância, tomografia, são exames muito bons, no caso de uma perícia, porque é um exame que tem as imagens, tem o laudo, que relata ali o teu problema de saúde, qual é o seu problema de saúde. Então, esses exames são muito importantes. Se você ainda vai realizar a perícia, ou ainda vai dar entrada no processo, tente fazer um desses exames, se você conseguir, porque é muito importante no processo judicial, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte para você. Espero que, do fundo do coração, de verdade, que você consiga comprovar a sua incapacidade para o trabalho e consiga receber o seu benefício. Boa sorte para você e até o próximo vídeo.